os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Mais um programa especial, hoje diretamente aqui da rua Dom Pinto II, 1592, e com a grande satisfação recebendo aqui a doutora Tassiana Dalfondini, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do Estado do Rio Grande do Sul, participando conosco para falar sobre uma das inquietudes da classe que realmente vem preocupando bastante, que é o uso ilegal, né, dos procedimentos, aquilo que realmente faz com que a pessoa, no momento que está lá pensando em utilizar, né, um auxílio médico, mas com pessoas que são habilitadas e têm a competência nisso tudo. Então, na verdade, o que nós temos que falar aqui é sobre os riscos do exercício ilegal da medicina, e, é claro, nós vamos dar um aprofundamento, até porque uma palestra está sendo preparada para isso, e, evidentemente, a doutora aqui, Tassiana, participa como palestrante. Tudo bom? Tudo bom, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Então, como representante da dermatologia, nós sabemos que a pele é o maior órgão do nosso corpo e para ser especialista em dermatologia precisa de uma formação muito complexa, de 6 anos de medicina, mais no mínimo 3 anos de residência médica para estudar todas as doenças dermatológicas, tanto inflamatórias quanto doenças neoplásicas, né? E que fazem parte desse contexto do diagnóstico diferencial. Então, a gente faz questão de tocar no assunto das doenças, na questão da dermatologia, porque para realizar um procedimento estético, a pessoa ela precisa ser avaliada por um médico, precisa ser vista, examinada, precisa ver o que a paciente tem de história pregressa, o que toma de medicações, porque existem contraindicações aos procedimentos. Então, muitas doenças, as doenças autoimunes que não estão bem tratadas, elas são contraindicadas, é uma contraindicação para certos procedimentos. Muitas vezes nós estamos num estado do índice altíssimo de câncer de pele, né, que nós sabemos que o câncer de pele é o câncer mais frequente no nosso país, e no nosso estado isso é muito mais grave. Então, muitas vezes, os pacientes estão se submetendo aos procedimentos estéticos para ficarem mais bonitos, para o embelezamento, mas estão sendo feitos em cima de um câncer de pele. Então, nós, como dermatologistas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estamos recebendo muitas complicações desses procedimentos estéticos e complicações muitas vezes até graves, com risco de vida. Por exemplo, Cláudia, um paciente procura um profissional para o tratamento de uma mancha, que pode ser na face ou em qualquer outro lugar, e esse profissional ele é tratado inadequadamente e essa mancha vem a ser um câncer de pele ou até um melanoma, que é potencialmente fatal. Então, imagina o agravamento da situação e a questão que a pessoa deixou de poupar, né, toda aquela complicação
se ela tivesse procurado inicialmente um dermatologista que ia contraindicar um procedimento estético e ia priorizar, com certeza, a retirada desse melanoma. Realmente tem aspectos muito importantes e fundamentais a serem observados nisso tudo. Você fala aqui dos procedimentos com critério, com cuidado e com habilitação. Sim. E, claro, capacitação para fazer isso, né? Que é importantíssimo a gente destacar, inclusive, essa parceria que vocês estão fazendo com o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado, justamente a montagem deste evento que trata justamente dessa questão do exercício legal da medicina, o que isso realmente pode acarretar. E você está aí, claro, responsável também por um dos painéis dentro da sua especialidade, que vai dar aí uma diretriz para que as pessoas possam refletir mais sobre essas questões e se aprofundar efetivamente. Então, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar e já antecipar alguma coisa. Eu gostaria que você, então, desse ao pessoal que está nos acompanhando agora, claro, dentro de um aspecto mais coloquial, para que as pessoas entendam, sim, mas que isso realmente venha a contribuir para a reflexão da população. Então, eu gostaria que desse, assim, inclusive, aquilo que você vai dar como temática dentro da própria sua palestra. Este evento ele é uma preocupação dessas especialidades médicas que estão unidas com essa quantidade de complicação que nós estamos recebendo desses procedimentos que estão não só estéticos no caso da dermatologia, mas os procedimentos que estão sendo realizados em outras especialidades. Então, nós preocupados com essa grande questão e vendo a população sofrendo com isso, a gente vai discutir, está chamando o Ministério Público porque as nossas denúncias estão sendo encaminhadas para o Conselho Regional de Medicina e uma vez que o Conselho Regional de Medicina entende como pertinente, encaminha para o Ministério Público. Então nós vamos ter o Ministério Público, nós vamos ter Polícia Civil também no evento e autoridades da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Saúde e também a questão dos deputados, né? Então, tanto deputados estaduais quanto federais, eles também podem nos ajudar muito, porque através desse entendimento dos riscos que a população está correndo, a gente consegue, inclusive, modificar algumas leis, né, para que essas pessoas elas não sejam expostas a esse risco e que sejam avaliadas previamente por um médico ou que tenham pelo menos a chance, no caso de uma complicação, que seja uma complicação grave que nós podemos ter, principalmente com os procedimentos estéticos, ela possa ser avaliada rapidamente, diagnosticada e tratada para que essa complicação não venha a ser uma sequela permanente, como, por exemplo, uma cegueira, um AVC ou até um óbito no caso de um preenchimento mal realizado. Tem muitas coisas a serem consideradas, o risco de morte fica evidente nessa situação que você coloca aí, quer dizer, há uma possibilidade muito grande disso acontecer e infelizmente isso... E está acontecendo. Infelizmente está acontecendo e é algo que realmente deve ser tratado com a devida responsabilidade. E nesse aspecto, a própria sociedade de dermatologia está aí envolvida, você como presidência, liderando essa situação. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma sociedade muito grande, nós temos mais de 9 mil associados a nível nacional e que já fez mais de que 800 denúncias ao Ministério Público e nós sabemos que essas denúncias estão sendo investigadas e que as pessoas estão sendo punidas. E qual é a incidência maior, assim, em termos de problemática que vocês observam dentro da prática? Então, assim, na prática, o que a gente recebe nos consultórios? Pessoas que ficaram com manchas, tanto manchas mais claras quanto manchas mais escuras, que é mais tranquilo, mas que é mais frequente também. Cicatrizes, infecções graves, que muitas vezes a gente tem que lançar mão de 6 meses de uso de antibiótico. Oclusão vascular, então uma vez que a pessoa faz um preenchimento e essa ponta dessa agulha entra dentro de um vaso, de uma artéria, o preenchimento ele vai ser largado, ele vai indo pelo caminho da artéria e ele vai ocluir o vaso e ele vai deixar toda aquela área que o vaso faria a irrigação
necrótica. Então, imagina, às vezes acontece na ponta do nariz, como aconteceu com uma repórter já de Minas Gerais, que colocou na internet tudo. Outro tipo de complicação, como intoxicação com anestésico injetável, ou anestésico tópico. Nós sabemos que os anestésicos, eles podem intoxicar conforme a absorção ou conforme a quantidade injetada no organismo, e essa intoxicação pode ser fatal. Então, nós tivemos nesse ano ainda um caso de 4 pessoas que foram fazer um laser, que é o laser hoje considerado um procedimento invasivo, e que utilizaram anestésico na concentração inadequada, com uma profissional farmacêutica no interior do nosso estado, e todas as 4 pessoas foram parar na UTI. Elas não foram diagnosticadas na saída do procedimento e foram passar mal em casa e foram para manejo da vida, porque quando se tem uma intoxicação por anestésico, não tem algum antídoto para tirar. E se não se faz o manejo em UTI, o paciente pode evoluir para óbito, com certeza. É muito grave. É gravíssimo, realmente é um alerta importante, e que bom que vocês estejam realmente se mobilizando nesse sentido, até em favor da própria população. Na verdade, assim, é uma preocupação com a saúde. E isso é algo que realmente a gente deve ter assim na prática, né, diária, e evidentemente que tudo isso, né, contribui efetivamente para o crescimento e para um respeito maior também para com as pessoas e para com os profissionais. Então, essa prática que você coloca aqui, os resultados que trazem assim, uma preocupação maior até com resultados, né, fatais, isso é algo que tem que ser muito bem observado. Então, eu gostaria também de falar das questões assim, do enfrentamento. Nós estamos aqui colocando algumas situações, mas como é que vocês estão enfrentando tudo isso? Porque, evidentemente, isso acaba acontecendo cotidianamente. Então, nós estamos preocupados em orientar a população, né, tanto com as entrevistas quanto com os eventos que chamam a atenção da população para esse grande risco que está correndo, e também procurando o nosso Conselho Regional para estar junto com a gente e que está apoiando todas essas especialidades que estão sentindo essas complicações muito graves, para que denuncie ao Ministério Público, e no caso do nosso CREMERS, ele tem um termo de cooperação com o Ministério Público, e nós sim estamos nos sentindo atendidos por esse órgão importante do nosso Estado, que é o Ministério Público. Até pela responsabilidade que eles têm, né? Isso de fato é importante a gente frisar. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos dar mais alguns tópicos aí sobre esse evento que está tratando do exercício, né, ilegal da medicina e como enfrentar. A gente está aqui hoje com a doutora Tassiana, ela que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no estado do Rio Grande do Sul, participando conosco, trazendo informações muito importantes. Então continue ligado, que no instante só a gente volta. Para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse:
o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. De volta, continuamos aqui com a doutora Tassiana, ela que é presidente, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Rio Grande do Sul, e fazendo um alerta importante sobre o exercício legal da medicina. E agora nós vamos dar um foco importante sobre os procedimentos e os riscos de contaminação. Então seria interessante a gente exemplificar, inclusive colocar na prática como isso vem acontecendo e o que pode resultar, que evidentemente você já colocou algumas coisas bem importantes e com complicadores fatais, inclusive. Sim, então assim, nós temos que saber que toda vez que o profissional lida com material biológico, então com sangue, com secreções, existe o risco de contaminação. Então, o material tem que estar, na verdade, o ambiente tem que ser adequado, né? Então nós temos toda uma regra enorme da vigilância sanitária para montar um consultório de dermatologia, inclusive com material de ressuscitação, para que no caso de um choque anafilático, de uma oclusão vascular ou qualquer outra, algum efeito adverso mais grave que possa ser atendido na hora por um médico. Mas nessas salões de beleza que nós estamos vendo por aí, lugares que não tem toda a estrutura para que o procedimento seja feito adequadamente e que não seja contaminado, nós corremos o risco no momento que se lida com material biológico de contaminação. Então nós temos o risco de contaminação com HIV, que é o vírus da AIDS, contaminação com o vírus das hepatites, né, tanto da hepatite B quanto a hepatite C, que é o vírus que pega com o sangue, né, contaminado. Contaminações de bactérias, que muitas vezes, como eu já disse, nós temos atendido no consultório infecções que precisam de 6 meses de tratamento com antibióticos, infecções por vírus, como eu já disse, mas com vírus mais comuns, como herpes, ou vírus das verrugas e condilomas, no caso de procedimentos na região genital. Então nós temos que ter esse cuidado também, de não cuidar para não fazer os procedimentos em qualquer lugar, né? E essa proliferação de oferta, e nós vemos assim que está no Instagram, que está no Facebook, né? Então que a população não escolha o seu profissional pelo número de curtidas, pelo número de seguidores, porque isso se sabe que se pode comprar, né, de certa forma,
mas que escolha o profissional pela sua formação, pela sua integridade, né, e pela questão principal de ter tanto condição de conhecimento, de formação, quanto condição de poder atender rapidamente qualquer complicação e identificar tanto as contraindicações para o procedimento, né, quanto as complicações que possa vir a ter desse procedimento e que o paciente se sinta abraçado e que sinta cuidado até o final, porque muitas vezes o que acontece, o que a gente vê no consultório, eu fiz o procedimento com aquele profissional, aí eu tive essa cicatriz, e aí ele mandou procurar um dermatologista, porque não é com ele. Eu fiz esse preenchimento, mas eu fiquei com essa alteração, ficou muito ruim, necrosou e fiquei com essa cicatriz. Mas o que ele fez? Ele mandou procurar um dermatologista ou até um cirurgião plástico. Então, na verdade, é isso que a gente está vendo, aonde está parando e aonde está caindo esse custo desse procedimento estético que está sendo mal indicado, mal realizado e que está complicando. E quem que está atendendo essa complicação? É a emergência? São os dermatologistas, cirurgiões plásticos? Então, se a pessoa está apta a fazer um procedimento, ela deve estar apta a tratar também as complicações e a fazer o diagnóstico rápido dessas complicações, para que o paciente não tenha uma sequela permanente ou até um óbito desses procedimentos. Um alerta muito importante, algo que a gente realmente depara aí no dia a dia. Hoje as estéticas... Que está banalizado. As estéticas hoje estão pulverizadas, vamos dizer assim, e é claro que os procedimentos que podem ser realizados são aqueles que determinam, inclusive, a própria legislação, né, e a próprio código de ética de vocês. Né? Pela lei do ato médico, os procedimentos invasivos, tanto estéticos, quanto diagnósticos, quanto terapêuticos, são de competência do médico. Isso é uma lei federal, né? Então, na verdade, essas resoluções dos conselhos de cada profissão, eles não têm poder de lei federal, não está acima da lei federal, que é a lei do ato médico. É importante a gente destacar isso. Mas, doutora Tassiana, claro que tudo isso que a gente vem falando é justamente para informar a população, para que as pessoas realmente reflitam mais e observem mais esses detalhes tão fundamentais, porque, por vezes, aquilo que parece que vai, num primeiro momento, dar uma satisfação pessoal, inclusive econômica, no caso, não é bem assim. Quer dizer, os cuidados devem ser observados em todo e qualquer momento, antes de tomar qualquer atitude, e o importante é sempre pegar uma, duas ou mais opiniões antes de fazer qualquer procedimento. Eu gostaria que a senhora entrasse nesse particular, porque eu sei que é importante a gente destacar isso. Porque nós temos nas mídias sociais um excesso, né? Por exemplo, o Dr. Pele se intitula doutor, mas na verdade não é nem médico, né? E ainda, então assim, acaba sendo um charlatanismo, né? Induz a pessoa ao erro, tem não sei quantos seguidores, não sei quantas curtidas no seu Instagram, e a pessoa acaba indo por isso. Então, na verdade, é esse apelo mesmo que a gente realmente quer destacar, a questão da formação. Então, nós temos hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul, no Brasil, mais de 9.000 e no Rio Grande do Sul, em torno de 700 dermatologistas com título de especialista em dermatologia, com uma formação muito importante, assim, muito bem feita, né, e muito adequada. E nós temos também os cirurgiões plásticos, que são médicos aptos também a realizarem procedimentos estéticos, e que as pessoas tenham esse cuidado, né, que também, tanto na avaliação da questão das doenças que a pessoa tem, que muitas vezes contraindicam o procedimento estético, quanto na presença do câncer de pele, que é muito frequente no nosso estado. Então, nós devemos alertar a população dessas questões, tanto também das complicações que podem ocorrer nesses procedimentos e que elas devem ser tratadas pelo dermatologista ou também pelo cirurgião plástico.
Ou seja, as pessoas competentes para isso. Pelas pessoas que fizeram a sua formação. Sim, perfeitamente. Então, eu gostaria, doutora Tassiane, estamos chegando aos minutinhos finais, eu gostaria que a senhora desse, olhando para o pessoal que está aí nos acompanhando, aquela dica importante, como é que eles devem proceder para evitar situações. Então, é muito importante que vocês procurem um profissional que tenha uma formação adequada, no caso da dermatologia, seja especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que isso pode ser visto pelo site, então sbd.org.br, ou no Rio Grande do Sul, sbdrs.org.br. Esses profissionais que se encontram nesse site, nesse banco, no caso do Rio Grande do Sul, de mais de 600 profissionais especialistas em dermatologia, eles estão aptos, sim, a realizar procedimentos estéticos com segurança, além dos cirurgiões plásticos também. Muito bem, então fico alerta aqui da doutora Tassiana Dalforno Dini, participou aí com a gente, trazendo informações muito importantes de um alerta para o exercício legal da medicina, para que você não se coloque em risco, porque na verdade quando você toma de uma certa maneira, automaticamente uma decisão sobre uma situação que vai mexer com a sua vida, é importante que você realmente investigue aqui, como a doutora Tassiane sugeriu. Existe um site que está aí no rodapé do vídeo, e você pode acessar. O FEMES, que tem um registro de qualificação de especialista de cada profissional. No caso de dúvida, quero ver se é dermatologista, se é cirurgião plástico, no site do Conselho Regional de Medicina tem o registro de qualificação de especialista daquele profissional com o seu número. Aí, então a doutora Tassiana contribuindo aí, complementando, então além da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também o CREMES, ou seja, o Conselho Médico aqui do Estado do Rio Grande do Sul, também você pode ir lá e, claro, se informar melhor sobre a pessoa, sobre o médico que você está buscando aí auxílio. Então, doutora Tassiana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.
gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.